No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Ouvido Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda da viagem no tempo. Imagine acordar e perceber que o mundo ao seu redor não é o mesmo. As pessoas falam diferente, os prédios parecem mais antigos ou talvez mais avançados. Agora, imagine algo ainda pior. Você olha no espelho e vê alguém que ainda nem nasceu ou alguém que já deveria estar morto. A viagem no tempo sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Mas e se eu te disser que existem relatos reais de pessoas que afirmam ter vivido isso? Hoje você vai conhecer as histórias mais assustadoras, mais inexplicáveis e talvez mais reais sobre a viagem no tempo. Mas cuidado, porque depois desse vídeo você pode começar a perceber coisas que antes simplesmente ignorava. A origem da ideia. Antes de falarmos das lendas, precisamos entender de onde surgiu essa ideia. A viagem no tempo não nasceu com histórias de terror. Ela começou com a ciência. Um dos nomes mais importantes nisso foi Albert Einstein. Ele criou a teoria da relatividade, que basicamente diz: o tempo não é fixo. Ele pode passar mais rápido ou mais devagar, dependendo da velocidade e da gravidade. Ou seja, o tempo não é algo absoluto. E isso abriu uma porta perigosa. E se o tempo puder ser manipulado? E se alguém conseguir atravessar essa barreira? A partir daí, surgiram teorias, experimentos e histórias que até hoje ninguém conseguiu explicar. O caso do homem de Taured. Essa é uma das histórias mais famosas e também uma das mais perturbadoras. Em 1954, no aeroporto de Tóquio, um homem foi detido. Ele parecia normal, tinha documentos, passaporte, dinheiro, tudo aparentemente legítimo. Mas havia um problema. O país de origem dele não existia. Ele dizia ser de um lugar chamado Tauret. Mostrou no mapa, apontou exatamente onde ficaria, entre a França e a Espanha, mas naquele local só existia um país, Andorra. Os agentes ficaram confusos. O homem começou a se irritar, dizendo que Taured existia há séculos. Ele foi levado para um hotel sob vigilância, mas na manhã seguinte ele havia desaparecido, sem sinais de fuga, sem testemunhas, sem explicação. E o mais estranho, seus documentos também sumiram, como se ele nunca tivesse existido. O voo que sumiu no tempo. Existe uma história que circula há décadas sobre um avião que teria atravessado o tempo. Um voo saiu da Europa com destino à América do Sul, mas nunca chegou. Foi considerado desaparecido. Décadas depois, um avião idêntico pousou, sem aviso, em um aeroporto. A torre de controle entrou em pânico. O modelo do avião era antigo demais, obsoleto. Quando abriram a porta, todos os passageiros estavam lá, mas havia algo errado. Todos estavam mortos e os corpos estavam em estado avançado de decomposição. Dentro da cabine, um calendário marcava o ano de décadas atrás, como se o avião tivesse simplesmente atravessado o tempo e só então chegado ao destino. O Homem do Futuro, John Titor. No início dos anos 2000, um usuário apareceu em fóruns da internet.
dizendo ser um viajante do tempo. Seu nome, John Titor. Ele afirmava vir do ano de 2036. Disse que estava em uma missão militar para recuperar um computador antigo, essencial para o futuro. Mas não era só isso. Ele começou a fazer previsões: guerras civis, colapsos globais, mudanças tecnológicas. E o mais assustador, ele explicava detalhes técnicos de como funcionava a máquina do tempo. Segundo ele, a viagem no tempo criava realidades paralelas, ou seja, você nunca volta exatamente para o seu passado, você cria uma nova linha do tempo. Depois de algum tempo, ele desapareceu da internet, sem rastros, sem provas, mas até hoje há pessoas que acreditam que ele falava a verdade. O experimento Filadélfia. Durante a Segunda Guerra Mundial, um experimento secreto teria sido realizado, chamado de Experimento Filadélfia. O objetivo era tornar o navio invisível, mas algo deu errado. Testemunhas afirmam que o navio desapareceu e reapareceu em outro lugar em questão de segundos. Alguns dizem que ele não só se teleportou, mas também viajou no tempo. Os relatos mais perturbadores dizem que alguns tripulantes ficaram fundidos ao metal do navio, outros enlouqueceram e alguns simplesmente desapareceram. O governo nunca confirmou, mas também nunca conseguiu apagar completamente a história. Efeito Mandela. Talvez você nunca tenha viajado no tempo, mas e se sua mente já viajou? O chamado efeito Mandela acontece quando muitas pessoas lembram de algo que nunca aconteceu. Exemplo: pessoas juram que certos eventos foram diferentes, ou que coisas existiam quando não existiam. Isso levanta uma teoria assustadora. E se a linha do tempo fosse alterada? E se alguém mudou o passado e nós estamos vivendo em uma versão modificada da realidade? Relato sombrio. Lucas sempre teve sonhos estranhos, sonhos onde ele andava por uma cidade que parecia dele, mas não era. Os prédios eram mais altos, as ruas mais silenciosas. Um dia, ele acordou em um lugar diferente. Não era sonho, ele estava lá. As pessoas não o reconheciam, seu celular não funcionava e sua casa não existia. No lugar havia um prédio abandonado. Desesperado, ele começou a perguntar, mas ninguém sabia quem ele era, até que encontrou um homem que parecia com ele, mais velho. O homem apenas disse: "Você não deveria estar aqui ainda." E então tudo ficou escuro. Lucas acordou novamente na sua cama, mas algo estava diferente. No espelho havia uma marca em seu braço, que antes não existia, e no celular uma mensagem: "Próxima viagem, 3 dias." Teorias assustadoras. Existem várias teorias sobre viagem no tempo. Um looping temporal. Você revive o mesmo momento várias vezes. Multiverso. Cada escolha cria uma nova realidade. Paradoxo. Se você volta e muda algo, pode apagar sua própria existência. Exemplo: se você impedir o nascimento de alguém, como você saberia que deveria impedir? A viagem no tempo pode parecer ficção, mas e se não for? E se nesse exato momento alguém estiver observando o passado, o nosso presente? E se você já tiver sido visitado, mas simplesmente não percebeu? Ou pior, e se você já viajou no tempo e não lembra? Porque às vezes o maior mistério não é o tempo, é aquilo que a nossa mente escolhe esquecer. E essa foi a lenda da viagem do tempo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like
E se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!